O filme dessa semana aqui no YouTube, o filme curto, é para a gente discutir um pouquinho quando o familiar precisa trabalhar. Eu tenho, por exemplo, condições financeiras para custear um cuidador formal, seja empresa, ou contrato de trabalho seletista, não importa, mas por mais que eu entreviste, eu contrate, essa pessoa falta. Essa pessoa não consegue cumprir com a sua carga de trabalho. E às vezes é um cuidador único, às vezes é um cuidador que chama um outro e de repente eu tenho 2 ou 3 pessoas lá em casa, num regime de plantão, e eu não conto com ninguém. Às vezes tem pessoas que até têm boa vontade, têm responsabilidade, mas eu percebo que não tem um jeito. Não porque não tenha, por exemplo, um curso de capacitação, mas falta um traquejo. Ou o meu pai ou minha mãe meio que rejeitam. E aí eu percebo a forma de falar, de se vestir, de comer, a higiene. Isso tudo são sinais, são dicas que a gente tem que perseguir na hora da entrevista. A questão é que eu preciso trabalhar. Como é que eu vou conversar isso com o meu chefe? Essa semana eu escrevi lá no LinkedIn a licença parental. No serviço público há a possibilidade do familiar ter uma licença, um tempo para poder cuidar do seu pai, da sua mãe, que é portadora de alguma doença, não necessariamente a demência. Mas se eu sou do serviço privado, como é que eu faço? Eu uso só as minhas férias para levar os meus pais, né? O meu pai, minha mãe, não importa, ao médico, os exames, dependendo, como eu faço? Eu estou cansada, mesmo tendo o cuidador formal, não é? Eu não vou render direito no trabalho, às vezes intercorrências acontecem, eu tenho que sair com pressa. Será que o meu chefe vai entender? Então, se você é um cuidador familiar e precisa trabalhar, primeiro é eleger quem são os seus cuidadores, né? Quem vai estar ali com seus olhos para cuidar do seu pai, da sua mãe, para você poder trabalhar com cuidado. Outra coisa são as medidas de segurança em casa, né? Seja com câmera, seja com uma pessoa contratada ou outro familiar, se puder. Às vezes o enfermeiro faz um trabalho de gerenciamento desses cuidadores muito bem. Às vezes você pode contratar o cuidador de empresa, mas tenha a pessoa da limpeza ou uma outra pessoa, né, uma governanta, para que seja a pessoa da sua confiança. Em paralelo, uma conversa franca no seu trabalho é importante. Conversar com seu superior, conversar com seus colegas, que às vezes você vai precisar faltar, vai precisar chegar atrasada, vai precisar sair mais cedo para levar ao hospital, para levar ao médico, para colher exame, para saber o que está acontecendo. Então, essa conversa, por vezes, no emprego, não é feita por um medo, né, um receio, até de dispensa, né, porque não é fácil conversar com o seu superior que tem um problema familiar e que isso está interferindo no trabalho. Por outro lado, também a gente, às vezes, espera do nosso superior uma paciência, né, um olhar mais empático, mais compassivo com a nossa situação. E aí você é uma colaboradora, por exemplo, que vem ao longo do tempo atuando de acordo com as expectativas do seu chefe? Porque talvez isso possa fazer diferença, não é? Será que você consegue negociar a sua carga horária? Hoje em dia, depois da pandemia, o trabalho híbrido, passar tempo na empresa, passar tempo em casa, você conseguiria conciliar essas duas funções? Mesmo tendo um cuidador formal em casa. Esse vídeo, de novo, ele é específico para o cuidador familiar, para um filho, para uma filha que tem o seu pai, sua mãe, sua tia, sua avó com uma demência, precisa trabalhar, mas ao mesmo tempo quem é que toma conta da casa, quem é que faz as compras, paga as contas. Então, se não tem como dividir, tem muitos filhos únicos que passam por isso, como a gente dá conta? A dica, então, é ter uma conversa com o superior, uma conversa honesta, colocar para ele a situação, os laudos médicos, as receitas, né, as propostas de cuidado e negociar a carga horária, negociar algum tipo de licença, reposição. Eu acho que falando a verdade, né, com maturidade, fica muito fácil. Agora, se você é um profissional autônomo, isso é um outro problema. Como eu escrevi
até no LinkedIn, uma filha de uma paciente minha largou o emprego, por mais que o chefe tivesse consideração, ela achou melhor e foi trabalhar com outra coisa de forma autônoma em casa. Ela assumiu a função de cuidadora e a função de filha. Isso é um outro problema, porque acaba assumindo duas funções. Ela é cuidadora, ela é filha, ela tem que trabalhar. Aí para o estresse do cuidador é 1 minuto. Mas é a opção que ela tinha. Então, nesse momento, não cabe julgamento. Por isso, a Oficina Folie, que até começa hoje, é para isso, para a gente dar uma abertura para que os familiares e os cuidadores possam conversar e falar das suas angústias, das suas dificuldades. E a gente vai achar, às vezes, soluções a partir da experiência do outro. Tem casos muito difíceis do paciente agredir fisicamente, do paciente ofender e a família, às vezes, não entende, porque está cuidando, porque está dando o seu melhor. Então, se você é o cuidador familiar e trabalha, uma conversa honesta com o seu empregador é super importante para negociar a carga horária, para poder compensar essas horas. E se você for um autônomo, de que forma você vai dividir o teu horário? Se você tem condições para contratar um cuidador formal, é bom ter uma disciplina nessa organização da casa, para distribuir tarefas e você ter o seu tempo para ficar em casa ou fora, trabalhando, cuidando, porque o sustento também, né, da casa pode vir só de você. Talvez o seu pai, sua mãe não tenha uma aposentadoria que tome, né, que dê conta de tudo. Então é importante ter essa capacidade de gerenciar o tempo, de gerenciar as funções, até para, de novo, não cair no estresse.